Então, eu vou ler um verso que eu li semana passada e que é fazer a oração da manhã, né? Que fala: a luz do sol, passada a noite, vai clareando o dia. A alma acorda com força nova do sono que dormia. Tu, minha alma, dê graças pela luz, pois dentro dela o poder de Deus reluz. Tu, minha alma, neste dia a ressurgir, ser capaz de agir. Então, bom dia a todos. Dia. Acho que todos aqui estamos entrando em algumas pessoas, mas tudo bem, estamos iniciando, então, reiniciando, né? É o segundo encontro do nosso ano. Na realidade, esse é o quarto encontro desse livro, né? Nós iniciamos no final do ano passado. E esse grupo hoje completa 170 encontros, né? Desde o início do nosso trabalho aqui com essas leituras, né? Ah, hoje nós temos uma situação especial, estava comentando com as pessoas que já estavam aqui, como o grupo de coordenação da escola ele se reúne periodicamente, hoje vai ser um encontro em São Paulo, eu estou em Jundiaí e tenho que me deslocar para São Paulo depois. Então, 9h25 hoje nós vamos estar terminando, né, para que eu possa para poder me deslocar. E nós precisamos hoje definir quem vai fazer a leitura para nós, né? Nós vamos estar iniciando aqui no segundo capítulo, que é Eros e Psique. Quem pode fazer a leitura para nós? A Maria Martins está chegando hoje, né? Ótimo, bem-vinda, Maria Martins. Então, por favor, quem pode fazer a leitura? E tem, vamos lá, gente. Ânimo. Então eu faço. Então tá bom, Nina, Ótimo. obrigado. Tudo bem. Nós estamos no capítulo 2, né? Eros Capítulo e É, 2, a página eu, 29. eu vou Psique. fazer só um resumozinho do que a gente leu na Ah, semana ótimo. passada, tá? Que ele vai falar do que a gente leu foi o riso e o pranto, e, e o livro ele vai falar, o Carl Koenig, como o riso e o pranto, duas expressões emocionais que são universais, né? E são válidas apenas para o ser humano. Os animais não trazem esse riso e o pranto. E aí ele vai trazendo essa ligação, né, do riso e do pranto com a respiração mais longa ou a respiração mais curta, que eles são dados, essas duas expressões emocionais são dadas para que a gente possa retomar o equilíbrio perdido no contato com a realidade. Então, ele fala que riso e pranto são como os remédios, né? Restauram a condição que havia perdido. E ele fala que são como gêmeos vitelinos, os dois, né? O riso e o pranto. E por último, ele vai falando como os guardiões de dois portais, né? O riso guarda o portal do inconsciente e o pranto guarda o portal da consciência. E na sinopse ele fala como do gigante e do anão, né? Faz essa é, é, comparação com os contos de fadas, né? E dizendo que o inconsciente é o gigante em nós e a consciência é o anão em nós, né? Nesse lugar. Muito bem, foi esse o resumo. O Nina, som tá bom? Tá tá bom o bom, som? tá bom. Tá? Eu estou escutando bem, todos escutando, então vamos em frente, né? Então vamos lá. Eros e Psique, as três regiões da alma. Heráclito, o filósofo grego e instrutor no templo de Éfeso, descreveu a alma humana dizendo: nunca seremos capazes de examinar a fundo todas as duas fronteiras, mesmo se percorrermos todas as estradas existentes, quão extenso é
o seu ser. E Zeilman, no capítulo de abertura de seu livro sobre a alma humana, escreve: este ser misterioso que chamamos alma tem as qualidades mais variadas e opostas. É, ao mesmo tempo, onipresente e dificilmente discernível. É amplamente aberto e estreitamente fechado. É tão forte, é tanto forte quanto delicado. Abriga ideias sobre o infinito, mas desejos transitórios alojam-se ali, bem próximos uns dos outros. Quando fazemos a tentativa de conhecer a alma, não podemos deixar de aceitá-la com todas as suas contradições. Devemos mesmo reconhecer que uma de suas características mais importantes é justamente o fato de a alma possuir tais qualidades paradoxais. As duas declarações, a de um filósofo antigo e a de um moderno, ambos de grande importância, indicam da maneira mais compreensível a complexidade e a amplitude da questão. Ela nos levará por todos os campos da natureza humana e nunca estaremos satisfeitos com os resultados alcançados na tentativa de entender a alma humana. Devemos sempre recomeçar e encontrar outras abordagens e novos caminhos. Expusemos os vários domínios da alma humana em nossa primeira tentativa. Distinguimos uma esfera superior, onde a consciência está concentrada, e uma parte oposta que abriga o inconsciente. A região entre ambas é o elo de conexão onde vivem o pranto e o riso. Assim, delineamos uma espécie de esboço da geografia da alma, para nos possibilitar obter uma primeira orientação sobre as regiões em que vivemos. No polo superior, onde a consciência atua, está a esfera dos pensamentos. Neste polo, somos conscientes dos atos diários, acompanhamos nossas ações com os sentidos e a razão. Criamos conceitos sobre o mundo ao redor. Esta é a região do anão observador. No polo inferior, onde reside o inconsciente, vive o querer. A partir daí, percebemos as intenções, desejos, anseios e vontades. É a região onde surgem os impulsos e as motivações. A raiva e a paixão emanam deste domínio. É a esfera do gigante adormecido, que acorda de tempos em tempos e domina a consciência. Entre esses dois polos está o terceiro âmbito, onde se originam os sentimentos. Esta é a esfera na qual a alma se revela de forma mais genuína. Todas as nossas experiências, atos e pensamentos são acompanhados por sentimentos. Não existe uma só observação.
ou a mais simples intenção que não tenha o toque do sentir. As coisas que vemos, os sons que ouvimos, o trabalho que realizamos são coloridos pelos sentimentos. É a própria natureza do sentimento que dá a base para todas as nossas experiências. A vida diária não é só preenchida por emoções, mas caminha paralelamente aos sentimentos e afetos. Eles carregam nossa existência, assim como o rio carrega seus barcos. Podemos até dizer que a verdadeira essência da alma é revelada pela vida dos sentimentos. A autoobservação atenta pode revelar algumas qualidades do sentimento. Podemos experimentá-los como sendo uma natureza extremamente volátil. Assim que tentamos apreendê-los, nos escapam. Posso afugentar a alegria quando estou muito consciente dela, e a tristeza desaparece quando tento encará-la. A luz da consciência pode dissipar as ondas delicadas da vida do sentimento. Essa corrente emocional subterrânea é realmente como um rio. Suas ondas nos atingem constantemente, mas nunca repousam ou permanecem. Um fluxo contínuo as leva embora novamente. Vivenciamos os sentimentos nesta corrente. O sentimento inconsciente do fluxo do tempo está essencialmente relacionado ao rio das emoções. O caráter dos sentimentos é duplo. Podemos gostar ou desgostar. Sua atitude é simpática ou antipática. Tudo o que encontramos, fazemos ou experimentamos está sob sua influência. A pessoa que encontramos no trabalho, a pessoa que encontramos, o trabalho que executamos, a aparência de um objeto, tudo pode ser explicitamente falada, mas, de algum modo, está sempre presente. Quando ela aumenta em intensidade, surge o amor ou o ódio. Essas duas emoções são os expoentes mais fortes da vida de sentimento. Quando gostamos ou amamos, estendemos o ser da alma e tentamos envolver as experiências com sua substância. Ocorre o oposto quando odiamos ou desprezamos. A alma sofre um processo de contração e se afasta do mundo. A vida de sentimentos é como os batimentos do coração. Consiste em atitudes de expansão e contração, com a sístole e a diástole da atividade cardíaca. No que diz respeito à alma, entretanto, esse processo é arrítmico, frequentemente egoísta, autocentrado e pessoal. Contudo, ele conduz as experiências diárias e age poderosamente através dos sonhos. Adquirimos um insight maior acerca da disposição geográfica da alma.
com essa descrição da região mediana. Começamos a distinguir 3 regiões e podemos contemplá-la como o território onde a luz da consciência brilha. Entre a luz e a escuridão, ocorre a constante mudança das cores dos sentimentos. Elas dão a base de vida e beleza para a nossa existência. Eu vou ler de novo esse último parágrafo. Adquirimos um insight maior acerca da disposição geográfica da alma com a descrição da região mediana. Começamos a distinguir 3 regiões e podemos contemplá-las com o território onde a luz da consciência brilha. Entre a luz e a escuridão, ocorre a constante mudança das cores dos sentimentos. Elas dão a base de vida e beleza para a nossa existência. Obrigado, Nina. Talvez possamos fazer assim uma pequena parada para observar se tem alguma pergunta ou alguma observação, algum complemento. Aqui no início, ele fala que a nossa alma, ela tem uma extensão tão grande que a gente tem sempre que abarcar mais e mais. Isso tem a ver com o nosso processo evolutivo, né? Porque a gente não está pronto ainda, né? Eu pensei Uhum. que talvez explique isso, né? Nós não estamos prontos. Então, a cada passo, novos novos espaços geográficos da alma a gente vai conhecendo. Sim. E é interessante, né? Porque basta nós pensarmos como é difícil nomear sentimentos. Nós temos muitos sentimentos, né? E muitas vezes nós não temos a facilidade de nomeá-los. E realmente é bem interessante, ele fala dessas 3, ele vai aprofundar, né? A geografia da alma, que tem 3 regiões, né? Tem a região do pensar claro, tem a região do querer que está na escuridão, e é difícil um pouco a gente compreender isso, né, no primeiro momento, porque nós falamos, mas eu sei o que que eu quero. Na realidade, o movimento, o querer, ele está baseado nos nossos medos. E a nossa consciência sabe, ela registra o que nós fazemos. Mas no momento do movimento, nós não conseguimos saber o que está acontecendo dentro do movimento. Porque se nós tivéssemos consciência, nós sentiríamos dor. Imagina você ter a consciência do atrito das diversas articulações, né? Isso acontece em casos patológicos, artrose, né? Ou você tem um processo inflamatório artrítico, em que a consciência vai para um lugar onde ela não deveria. E a consciência também não está presente nos processos metabólicos, onde também existe movimento, onde existe ação. E o ponto de equilíbrio é justamente o sentir, né? Porque quando nós pensamos, ou quando nós observamos o pensar e esse polo da cabeça, tudo entra para dentro, né? A luz, o ar, e no polo, então nós temos aqui uma contração, e no polo metabólico, depois que tudo é processado, nós colocamos para fora, né? Então, a expansão é uma dilatação, né? A partir do nosso corpo. E o nosso coração e o pulmão, que são os órgãos que estão nesse sistema do meio, eles fazem o tempo inteiro contração e expansão. E por isso que ele fala aqui que essa área do sentir é a mais específica ou que melhor mostra a qualidade da alma. Porque nós temos a contração quando nós vivenciamos uma situação antipática e temos uma expansão quando nós vivenciamos uma situação alegre, simpática. Isso chega ao máximo de amor e ódio. Esses são a expressão mais viva, né, do que é a nossa alma.
Então, a nossa alma, ela vive nessas polaridades. E o sentimento está no meio disso, mas também nós podemos dizer que isso é tão amplo porque o que nos define mesmo é o nosso sentimento, né? Nós podemos dizer, vamos pensar juntos sobre uma coisa, nós podemos resolver sair para fazer uma ação junto, mas nunca se pode dizer, vamos sentir juntos, porque é impossível sentir junto. O sentimento, ele é único, né? Então, por isso esse grande território, né? Tem um território que pode ser, podemos dizer que seja até esse grande território geográfico, muitas vezes ele tem muito a ser explorado. E como nós temos dificuldade muitas vezes de perceber os sentimentos, né? Por isso que existe esse exercício de retrospectiva do dia, em que tem a pergunta, mas que sentimentos permearam a minha alma hoje? E essa pergunta, que nem sempre eu posso, se eu tenho dificuldade, se eu tenho dificuldade de identificar os sentimentos, eu poderia começar pensando assim: esses sentimentos são sentimentos de alegria ou de tristeza? Antes de nomear, porque aí eu já mapeio um território, um pouco, né, dessa polaridade. Naturalmente, agora ele vai aprofundar isso, né, no restante do capítulo. Mas não sei, Nina, tudo bem? Era essa a sua. É, sim, ótimo. E o sentimento é algo que a gente não controla, né? Às vezes a gente tenta controlar o sentimento, mas a gente não controla, né? E é bem interessante a sua observação, porque em alguns livros, né, na ciência oculta, o Steiner fala de exercícios para controle do pensar, quando você controla realmente o pensar, eu vou não deixar que outro pensamento entre na minha mente quando eu estou observando o objeto. Você tem o exercício do controle do querer, que você define uma determinada hora do dia para fazer uma determinada ação. E existe no mesmo capítulo o controle do sentimento. E aí ele mesmo já deixa muito claro, não é que você vai controlar o sentimento exatamente pelo que você falou, Nina, porque você não consegue controlar o sentimento. Então, se você tem uma vivência alegre, você vai ficar alegre. Se você tem uma vivência triste, você vai ficar triste. Mas o controle do sentimento é justamente você ah, não se perder no sentimento. E ele usa uma frase muito interessante: nós temos sentimentos, mas não somos sentimento. Porque quando eu não faço esse observar, que é um controle, não do controle da expressão da vivência do sentimento, mas o controle é não me perder nem num nem no outro. E na realidade, o capítulo anterior ele fala justamente disso. Ele chama a atenção que riso e pranto, como a Márcia colocou no resumo, são características humanas, mas quando eu extrapolo, eu perco a qualidade humana. Ele fala muito claramente isso no capítulo, né? Porque aí eu saio de um ponto de equilíbrio quando eu me perco num riso que é exagerado, ou eu me perco num pranto, no choro exagerado, né? São características humanas, mas por isso que é interessante, foi bem importante a sua colocação. Nós não controlamos a vivência do sentimento, né? Mas eu posso estar atento para a expressão dos sentimentos. Evidentemente que tudo isso na vida humana tem níveis, né? Eu posso ficar triste porque eu perdi o ônibus que eu ia pegar, ou eu posso estar triste porque eu perdi um ente querido. Evidentemente aí tem níveis, né? Mas o importante é que eu não me perca, né? Eu tenho sentimentos, mas eu não sou sentimentos, né? Não sei se fica claro essa observação, né? Sim, muito boa observação. Tem um jogo, do jogo cooperativo que se chama Grok, que são um jogo de cartas. São cartas de sentimentos e cartas de necessidade. É muito interessante, porque realmente é muito difícil a gente saber o que está sentindo. Às vezes você fica, o que você está sentindo? Eu, nas minhas vivências, eu sempre faço uma rodada, o que estão sentindo? Às vezes a pessoa pega a bola e não sabe dizer. Muitas vezes, a gente não sabe dizer o que está sentindo. Às vezes a gente bloqueia, né?
Você falou que isso é um jogo, desculpa, eu entendi certo? É um jogo de cartas, chama Grok. Já ouviu GROC? falar? É Grok de que bom. Grok. Ah, não conhecia. É A, ma- muito ma- a- interessante, porque você começa a ver, a pôr as cartas, e aí você percebe que está sentindo indignação, por exemplo, que é uma coisa que você não se permitiu, mas de repente aparece a carta. Ou alguma coisa afetiva. Então, e tem as necessidades também. Porque às hum, vezes a gente é movido por uma necessidade que nem sabe que tem essa necessidade, né? sim. Por exemplo, a necessidade de ser aceito. É bem interessante esse jogo. Eu vou até anotar um jogo de cartas. Eu até anotei aqui que depois eu vou querer ver sobre isso. É interessante. Já descobri aqui o jogo. Tá certo. Obrigado. Eu acho Tá que ele bom. tem a ver com a comunicação não violenta, não é um jogo. Isso, tem, É porque tem necessidade e sentimento, né? exato. Patrícia, É você aquele, lembra que eu né, Lô? levei lá? É Lembro. aquele que eu levei, que a gente Sim. fez a atividade, lembra? Ah, tá. Lembro, lembro. É pena que a Márcia Luciana teve que sair, justamente por causa de receber pessoas para o nosso encontro, mas a Márcia Luciana também é muito afeita a jogos de carta, né? Ela tem milhares de jogos de carta. Provavelmente ela conheceria também esse. Mas que bom, Nina. Obrigado aí pela indicação. Continuamos? Então, é, 2, 2.2. A capacidade intencional da alma. Eduard Schultz, um dos maiores sábios do nosso tempo, chamou a alma humana de La Clef de Univers, a chave do universo. É fácil entender essa expressão. Basta tentar fazer algumas observações sobre o próprio ser da alma. Uma de suas características mais importantes, que faz parte da nossa vivência, é a sua qualidade intencional. O que isso significa? O primeiro filósofo e psiquiatra moderno a descrever esta condição foi Franz Brentano. Ele tentou, em vários de seus livros, desenvolver a compreensão adequada da atividade intencional da alma. Outros filósofos, como Husserl e Scheller, continuaram a investigar o assunto. E Rudolf Steiner referiu-se extensamente a ele. Quando Brentano a descreveu, ele disse: a característica comum da atividade psíquica consiste em sua relação intencional com algo que talvez não seja real, mas que tem, todavia, objetividade interior. Não dar ouvidos a algo que não deva ser ouvido, confiar sem que algo possa ser confiável, não esperar sem que algo possa ser esperado, não planejar sem uma meta, não alegrar-se sem algo que dê prazer e assim por diante. Nina, só tem uma interessante aqui, quando ele falou do Rudolf Steiner, isso eu chamo a atenção porque isso pode ser pesquisado por vocês. Existe os Enigmas da Alma, né? Que são a GA 21, que, que eu saiba, esse livro é mais antigo, né? Esse livro aqui, deixa eu ver, ele foi publicado aqui no Brasil, em 2006. Mas eu acho que ainda não tem
esse texto, Os Enigmas da Alma, publicados como livro, mas ele está como apostila na Sociedade Antroposófica, tá, brasileira, Hum. em São Paulo, tá? E aí sim, desculpa, e aí o Brentano vem colocando essas questões, né? Pode continuar, por favor. Desculpa, Ronaldo, é a GA 21. Já é 21, Ah, tá bom, tá? obrigada. Tem publicado, e se vocês entrarem no Rudolf Steiner Archive, né, que é o arquivo de tudo que o Steiner tem, vocês encontram todas as GAs, naturalmente em inglês, mas você tem essa percepção também, tá? Podemos Então, continuar. tá. Eu vou reler essa parte do Do Brentano Brentano, né? Uhum, descreveu. sim. É, ele disse a característica comum da atividade psíquica consiste em uma relação intencional com algo que talvez não seja real, mas que tem, todavia, objetividade interior. Não dar ouvidos a algo que não deva ser ouvido. Confiar sem que algo possa ser confiável. Não esperar sem que algo possa ser esperado. Não planejar sem uma meta. Não alegrar-se sem algo que dê prazer. E assim por diante. Toda a vida da alma tem caráter intencional. As emoções, pensamentos, motivações raramente ocorrem sem um objetivo. Tem um Pensamos, objeto, desculpa, Nina, é sem um objeto. tem um objeto. É, Ah, tá. Toda a vida da alma tem um caráter intencional. As emoções, pensamentos, motivações raramente ocorrem sem um objeto. Pensamos, sentimos e queremos coisas, seres, atos, experiências, qualquer coisa fora de nós mesmos. Esta é uma verdade simples, mas importante. A alma está constantemente ligada ao mundo a seu redor e se põe em movimento para fazer toda a troca de experiências possível. Tanto as percepções sensoriais quanto as influências mais sutis do ambiente, por exemplo, o clima, a temperatura, as condições dos órgãos e tecidos corporais, tudo proporciona à alma experiências e fatos em relação aos quais se desenvolve a conexão com a intencionalidade. O pensar necessita de conteúdo para a sua atividade. Os sentimentos têm objetos para suas ações. A vontade executa uma intenção para atingir seus propósitos. Todos os três, pensar, sentir e querer, possuem caráter intencional. Suas relações com os objetos, porém, são diferentes em cada uma das três esferas da vida. No campo do pensar, mantemos o objeto como ele é, mas existe a urgência para entendê-lo e descrevê-lo. No reino do sentir, desejamos ardentemente ou evitamos algo. Na esfera do querer, desejamos possuir o objeto e, uma vez tendo conseguido, novamente o abandonamos. A atividade funcional da intencionalidade está presente nas
três esferas, mas se diferencia de maneira trimembrada. Os pensamentos não têm atitude possessiva, ficam à distância do objeto, que permanece como um tipo de imagem, como mera semelhança. Rudolf Steiner uma vez descreveu esse fato com as seguintes palavras: a alma humana existe, mas a natureza só pode alcançá-la se tornar-se mera aparência. Nossa, esse poema eu não entendi. A alma humana existe, mas a natureza só pode alcançá-la se tornar-se mera aparência. Está se referindo ao fato de que o pensar, você não é possessivo, você tem a imagem do objeto. E por isso a natureza se torna mera aparência para alcançar a alma. Mera aparência no sentido assim, ela é uma realidade. Mas para o pensar, ela é algo que está como uma imagem, é uma aparência. Tá. No âmbito do sentir, a alma tem uma relação mais próxima com os objetos. Deseja-os ou os evita. Experimentamos essa atitude como gostar ou desgostar e chamamos simpatia e antipatia. O véu da imaginação que existe no reino dos pensamentos cai e o primeiro contato com a realidade se inicia. Os objetos, de alguma maneira, começam a nos pertencer. Na esfera do querer, mantemos a relação mais próxima possível com a realidade. As mãos a seguram, a utilizam ou fazem mau uso dela. Todo o processo criativo, em qualquer campo de atuação, é um ato de posse na esfera do querer. Se escrevo ou pinto, planto ou construo, falo ou modelo, o objeto sofre um ato de submissão à minha vontade. O resultado final, geralmente, é o sentimento de humilhação evidente que fica na alma. O fato consumado deixa uma experiência de cansaço e vergonha atrás de si. Rudolf Steiner escreveu isso com uma outra semelhança, com uma outra sentença, na qual diz: agora na esfera do querer, né? A natureza existe, mas o homem só é capaz de alcançá-la quando ele se deixa ser destruído por ela. Esse é um pouco mais difícil de compreensão, né? Isso está num livro esse livro sim já está traduzido, Antroposofia, um resumo 21 anos depois, essa já é a 234, né? Mas aqui nós fazemos uma mudança, né? Antes a natureza era uma aparência só, pelo pensar. Através do sentir, eu já começo a trazer isso para dentro de mim porque eu gosto ou não gosto daquilo. E através do querer, eu estou fazendo alguma coisa no mundo. E eu, ao fazer, eu modifico essa coisa no mundo. Isso é uma característica humana, né? Mais do que os animais, nós interferimos na natureza. E aí é o que ele fala: antes a natureza existia, mas só como aparência, ao nível do pensar. Mas no nível do querer e também no sentir, a natureza existe, mas ela pode ser destruída pelo homem, no sentido de que através da nossa percepção de simpatia, antipatia e de ação,
eu modifico essa realidade, eu posso até destruí-la. Isso é o que eu entendo que está aqui nesse verso, né? Coloca, quando ele se deixa ser destruído por ela. Eu não sei Por se essa quê? tradução está tão perfeita, mas o que está por cima na realidade, o homem só alcança, né, essa natureza quando ele se deixa ser destruído por ela. Fica realmente uma dúvida, né? Porque por cima ele está falando que o ser humano está trabalhando sobre essa experiência, Uhum. né? É, eu lembrei, quando você faz uma escultura e você fica fiel, completamente fiel à escultura, você é destruído no sentido que você não coloca nada de você, você coloca a escultura daquilo que você está fazendo. Se for Sim. super perfeita, você foi destruído por ela. Não sei Uhum. se isso faz sentido. Faz sentido. E ele vai, acho que vai explicar melhor um pouco aqui. Ele vai, na sequência, ele vai falar isso, dessa união completa. Acho que podemos continuar aqui E- na leitura. é verdade aqui. A união completa entre a alma e o objeto que se submeteu, cria a extinção temporária do ser humano na esfera do querer. A experiência de humilhação é o resultado. O conquistador torna-se o conquistado. Agora se justifica falar de três formas diferentes de atos intencionais. Uma que ocorre na esfera da consciência, outra que ocorre no campo da vida emocional, e a terceira na região do inconsciente. Metaforicamente falando, podemos comparar a alma como a água de um rio. Sua superfície espelha as cores do céu e os objetos das margens. Suas ondas brincam com intimidade o jogo de tomá-la da cá. Toma lá da cá, né? Toma Aquela lá expressão, da toma lá cá. da cá. É. É. Suas ondas brincam com intimidade o jogo de toma lá da cá, com o ar e a luz ao redor. Dentro da água, a vida abundante dos peixes e muitas outras criaturas continua. Este é o estabelecimento intencional de um fluxo. E assim, podemos entender como Goethe escreveu um poema diante da majestosa cachoeira de Schaffhausen, cujos versos iniciais dizem: a alma humana é como a água, do céu vem, para o céu se eleva, e para baixo de novo, à terra desce, eternamente se transformando. Obtemos, como essas frases, uma primeira compreensão das palavras de Schuré. L'âme est la clef do universo. A Então, alma é a chave do universo. chave do universo, né? Então, é interessante pensar, né, que através da alma nós temos o contato real com o mundo e temos esse contato real com o mundo através dessas qualidades da imagem, do sentimento e da ação, né? Mas também é interessante pensar que, embora seja da natureza humana mexer na natureza, mas a natureza ainda é muito mais forte do que nós, né? E toda vez que nós
interferimos negativamente na natureza, ela responde de uma forma bastante brutal, né? Então, quando nós interferimos muito na natureza, tudo que nós vemos hoje em dia, ah, por exemplo, você pode ver quando você faz determinadas ações numa determinada região, você interfere no ecossistema. E isso faz com que, de repente, determinados animais que não viriam para aquela região passam a vir em função de uma destruição que o ser humano fez, né? Também as alterações climáticas que existem, na realidade, existe uma força da natureza que é muito maior do que o homem. E isso até pode nos humilhar mesmo, né? Quando nós fazemos as nossas ações e a natureza vem e fala, olha, tem um limite, né? Ela aguenta muita coisa, mas chega num momento em que não. E aí nós vamos aprendendo. E aprendendo e nos transformando também, né? Historicamente, né, nós vimos que muitas pessoas que não têm nenhuma noção da natureza como uma instância viva, né? E abusamos da natureza, exploramos a natureza de uma forma muito grosseira, depois isso se reverte contra nós, né? A ideia da Terra como viva, né? Como Gaia, ela aparece, se não me engano, é o Lovelock, que é um autor que fala isso, e isso é mais recente. Antigamente não se tinha essa noção. E aí nós fomos aprendendo nessa relação com o mundo, até que ponto nós podemos ir com a nossa atuação, né? Através disso que ele fala aqui, há uma intenção na alma, né? Esse é o caráter intencional da alma nas suas três regiões, através do pensar, do sentir e do agir. E a Cíntia levantou, desculpa, a Cíntia levantou a mão. É, então, para mim ficou assim, quando ele fala, né? Aqui mesmo ele fala assim, na esfera do querer, mantemos a relação mais próxima possível com a realidade. Aí eu lembrei daquele exercício que a gente faz lá na formação, na ateliê da argila, que a Nina falou até agora da argila, eu lembrei. Que quando a gente vai fazer, a gente tem uma intenção. Daí a gente faz, quando termina, eu muitas vezes olhava para aquilo e pensava assim, meu Deus, mas não era isso, eu não consigo exprimir Sim. aquilo que eu queria, que eu tinha aquela intenção, né? E aí, Uhum. quando as pessoas, né, o pequeno grupo via aquela, aquela escultura, né, assim, a argila, o trabalho, às vezes levantavam coisas que nem eu tinha visto, né? Então, esse sentimento de humilhação é real, assim, eu senti em algumas vezes, porque eu pensava, meu Deus, mas eu não queria que isso aparecesse, né? Mas tá lá. É, Eu não sei se isso tem a é ver, né? Mas, assim, me lembrou imediatamente, assim, disso. é que a palavra humilhação é uma palavra forte, né? Mas eu acho que ela quer dizer assim, tem um outro lado, né, da questão, que é a humildade, né? E a humildade que é dita em processos meditativos, né? Se fala até que a gente deveria começar meditando através do portal da humildade, e essa humildade seria você reconhecer a potência da natureza, né? Embora nós tenhamos a possibilidade de intervir na natureza, mas a gente tem que ter essa humildade de reconhecer a potência da natureza, até porque nós só estamos no mundo porque existe uma natureza. Imagine você, com toda a sua ciência, se você só criasse produtos mecânicos, elementos, máquinas, mas que não tivesse minimamente as plantas. Porque sem as plantas nós não respiramos. E sem as plantas nós não temos materiais para construção, sem as plantas nós não temos alimento, medicamento, né? Então é interessante esse capítulo, embora pareça que não, mas ele nos leva, parece que ele está só dando um conceito, mas ele está nos levando para que nós possamos pensar especificamente na nossa atuação no mundo, né? É uma reflexão para a nossa atuação no mundo também. Já que a alma é intencional, mas o que que nós intencionamos fazer no mundo? Muito bem. O capítulo
próximo é bem longo, eu acho que não vale a pena, né, realmente conversar. E também eu tenho esse compromisso que eu falei com vocês daqui a 3 minutos. Eu acho que nós chegamos num bom termo, dá para nós ficarmos nessa semana aí com bastante material para meditar, né? Sobre esse aspecto do caráter intencional da alma. E seria também um exercício interessante percebermos como que eu me coloco perante os fatos da vida, não só a natureza, né? Eu faço uma imagem real do mundo. Eu sou uma pessoa que movimento mais pela simpatia e antipatia. E qual o efeito das minhas ações no mundo, em relação aos objetos, em relação às coisas da vida, né? Aí, mais do que um caráter de estudo, né? Tem um caráter de autoobservação, né? E aí teremos isso aí para a próxima semana. Começamos agora com não mais o caráter intencional, que nós já vimos, mas agora vem um caráter transcendente da alma. Aí nós já vamos para um outro espaço, né, em relação à alma humana. Muito bem, agradeço aí a vocês. Tenhamos aí um ótimo fim de semana e uma ótima semana também, ok? Amém.